Primeiramente, bom dia a todos e a todas. Queria parabenizar a Tamires pelo brilhante trabalho. É assim, realmente impressionante a pesquisa que você conseguiu fazer. Trouxe uma visão assim profunda, com bastante expertise e jogou luz em muitos casos que às vezes nós não sabemos e muitos dados que não conhecemos. Até para nós do Ministério Público é difícil fazer esse tipo de pesquisa. Eu até no final, depois da fala da Verônica, vou trazer os dados do Ministério Público de São Paulo com relação ao Estado. E foi muito bacana saber que, pelo menos, Campinas não sofre sozinha desse mal. Muitos dos dados que você trouxe, eles se refletem em todo o Estado também. E desmistificar algumas crenças que, com relação à medida protetiva. Uma palavra que foi muito entoada na sua fala, que eu acho que é muito importante aqui hoje, é identificação. Identificar a violência. Eu sou promotor há pouco mais de 1 ano e meio aqui em São Paulo. Eu sou do Rio de Janeiro, mas fui acolhido muito maravilhosamente aqui em Campinas, escolhi como meu domicílio. E identificação, eu acredito que seja a palavra-chave, porque durante esse meu início de carreira, 1 ano e meio, acredito que grande parte foi na violência doméstica de Campinas, que não tinha um promotor titular até a chegada do Gilberto, por exemplo. Sendo tamanha a importância desse tema. E só explicando por que nós temos aqui, né, um promotor da violência e uma promotora do júri. Ela vai falar depois. Mas é que quando surge o promotor da violência doméstica, o Gilberto, eu e outros colegas que passamos pela vara, ela atua em casos de violência física, emocional, psicológica, financeira, lesão, injúria, ameaça, descumprimento de medida. Mas a partir do momento que há um feminicídio, que nós temos a morte violenta de uma mulher, ela sai da vara da violência doméstica e familiar contra a mulher e vai para a vara do júri. E aí começa a atuação da Verônica. Então, o doutor Gilberto, a minha atuação, ela foi voltada mais para os casos de lesão, ameaça, injúria, que muitas das vezes é o início de toda aquela trajetória que, infelizmente, no final, chega ao falecimento dessa mulher. E, voltando à palavra identificação, uma coisa que me marcou muito na análise dos boletins de ocorrência, eu tenho certeza que a doutora Ana Carolina também percebe isso, é que uma das primeiras falas da mulher, quando ela registra a ocorrência, é: eu já sofri diversas agressões, já fui ameaçada diversas vezes, mas essa foi a primeira vez que eu vim aqui registrar a ocorrência. Então, isso me marcava muito, porque e as outras mulheres que sofreram diversas agressões, diversas ameaças, e que vieram a óbito antes de conseguir registrar a ocorrência? Então, essa identificação, muitas das vezes, ela tem que partir da sociedade. Por isso eu achei muito interessante a fala da Tamires com relação a um dado da mulher que mora fora da cidade. E me despertou justamente essa experiência prática, porque muitas das denúncias que eu recebi através do 180, da ouvidoria da mulher, eram de terceiros. Não era da mulher. Era um vizinho, era um tio, professor, denunciando: olha, a minha vizinha aqui está sofrendo violência doméstica. A polícia, o Ministério Público tem que fazer alguma coisa. Porque a mulher em si não se identifica, não se coloca na situação de vítima. A Tamires trouxe brevemente, mas nós da violência doméstica trabalhamos justamente com o ciclo da violência, que se inicia, né, com o aumento da tensão, por problemas econômicos, psicológicos, afetivos. Gradualmente passa para a fase da explosão, em que há o primeiro tapa, a primeira agressão, a primeira humilhação. E logo que essa mulher tomar alguma atitude, para mim chega, basta, à fase da lua de mel, que o homem se diz arrependido. Quantas vezes nós vemos a mulher indo tirar a medida protetiva, retirar a ocorrência,
Porque o homem se diz arrependido, diz que vai mudar, que nunca mais aquilo vai acontecer. E aí reinicia o ciclo, onde muitas das vezes ocorre o feminicídio. Porque é uma escalada. Cada vez que esse ciclo se reinicia, ele se reinicia com maior violência. Então, identificação, eu acredito que seja a palavra-chave. Não só da mulher, porque ela não se coloca no papel de vítima. Então, é necessário que toda a rede, toda a sociedade esteja olhando por essa mulher. E não se cale. Não permita que uma mulher seja agredida, seja ameaçada e humilhada ao seu lado, sem que você tome qualquer atitude. Nós temos a Polícia Militar, a Guarda Municipal, o Disque 180. É muito importante que nós, aqui hoje, façamos essa rede de proteção à mulher, para que ela se coloque no lugar dela, de vítima, e que possa buscar apoio na rede de proteção. É só uma fala inicial, eu vou deixar a Verônica falar sobre a questão do nosso trabalho enquanto Ministério Público, e no final eu trago algumas conclusões do trabalho do Ministério Público, tá bom? Uma boa palestra a todos. Muito obrigado. Bom dia a todos novamente. Está funcionando, Paulo? Tá, né? Está funcionando. Tá ótimo. Depois da palestra da Tamires também, eu fiquei impressionada com os dados. Essa questão da falta de rede de apoio das mulheres que vêm de fora, que não são nascidas aqui na nossa cidade, isso também me chamou muito a atenção. Queria agradecer. Queria também ter acesso aos seus documentos, que é muito importante para a gente. Bom, nós temos 2 marcos legais que visam o combate à violência contra a mulher. O primeiro marco é a Lei 11.340, de 2006, que a Tamires, inclusive, citou aqui na palestra dela, que é a lei chamada Maria da Penha, né? Mais conhecida como a Lei Maria da Penha. Maria da Penha foi uma vítima também de violência doméstica, ela sofreu 2 tentativas de homicídio, em homenagem a ela foi feita essa lei em 2006, sancionada. É uma lei que visa a maior proteção e ajuda dessa mulher vítima de violência doméstica. Ela prevê medidas protetivas, que são afastamento do agressor do lar, proibição de aproximação da vítima e dos seus familiares, proibição de qualquer contato desse agressor, inclusive por redes sociais, pela internet, e ele tem que manter uma distância mínima. Enfim, são várias medidas que a lei prevê a fim de tentar proteger essa mulher do agressor. Quando a mulher é vítima de uma violência doméstica, ela tem vários meios de procurar ajuda. Temos as 2 delegacias da Defesa da Mulher aqui em Campinas, temos 180, que o doutor Iago já mencionou, a Polícia Militar pelo 190, boletins eletrônicos também, que com a pandemia agora eles são possíveis, né, serem feitos de forma eletrônica. E após isso, em até 48 horas, a delegacia tem que remeter ao Poder Judiciário para que até em 48 horas o juiz decida sobre essas medidas protetivas. O agressor é intimado e aí ele não pode mais se aproximar da vítima, sob pena de prisão. Então ele já sai ciente de que se ele descumprir, ele vai preso. E aí a mulher tem que informar a justiça de que ele não está cumprindo, acionar a polícia e ele vai preso em flagrante. Existe um crime, né, previsto na Lei 11.340/06, que é o de descumprimento de medida protetiva, que inclusive prevê essa prisão. A gente costuma até brincar no Ministério Público, né? Tem 2 coisas que dão cadeia nesse país. É descumprir protetiva e pensão alimentícia. E tem que dar, né? O microfone, por favor, para a gravação captar. Costuma até brincar no Ministério Público. 5 segundos ele liga, 5 segundos. A gente costuma brincar no Ministério Público, né, que é difícil, né, assim, hoje em dia cada vez mais tem uma política de desencarceramento, assim, enfraquecimento da legislação penal, do meu ponto de vista. E a gente costuma brincar que existem 2 coisas que dão cadeia nesse país, é não pagar pensão alimentícia e descumprir medida protetiva, né? E tem que dar, né? Tem que dar. Só que essa lei, senhores, não foi suficiente para proteger as mulheres. E aonde veio o segundo marco legal, que é a Lei 13.104, de 2015, que a Tamires, inclusive, também já citou, que é a lei que estipulou o feminicídio. O que é o feminicídio? É matar uma mulher
pela simples condição dela ser mulher. Esse é o feminicídio. É um crime hediondo, né, previsto na Lei de Crimes Hediondos, cuja pena vai de 12 a 30 anos de reclusão. Se a gente ler o Código Penal, tem uma norma penal explicativa, que vai explicar o que é essa violência contra a mulher. E está lá, 2 incisos. O primeiro, no âmbito doméstico e familiar. Então, é isso tudo que nós já falamos até agora. É aquela mulher que é morta em sua residência pelo seu companheiro, pelo seu ex-companheiro, que não aceita o término da relação, que ainda tem aquele sentimento de posse contra aquela mulher, os ciúmes doentio. E o segundo inciso é pela simples condição de ser mulher. Mas a pessoa pensa, mas como assim? Um exemplo, aquele estudante que mata a colega de turma porque ela é a primeira colocada da faculdade. E ele não aceita isso, perder para uma mulher. Isso é um feminicídio. Então é aquele sentimento de ódio, de desprezo, de rancor pelo sexo feminino. Isso também é um feminicídio, é um crime hediondo também. A partir do momento que é feito o registro na delegacia, chega relatado ao Ministério Público quando são crimes de lesão corporal, ameaça, perseguição, descumprimento de medida, fica na vara da violência doméstica. Tentativa de homicídio e homicídio consumado vai para a vara do júri aqui de Campinas, onde eu atuo. Após o oferecimento da denúncia pelo Ministério Público, tem todo um trâmite, né, nesse processo. Então, são denúncias, depois tem a instrução, onde testemunhas são ouvidas, e aí o julgamento é feito por 7 jurados, são pessoas escolhidas no povo que compõem o Conselho de Sentença. Aqui em Campinas, senhores jurados, se isso dá para ser considerado um consolo, um possível consolo, todos estão sendo condenados, e com penas altas, o que dá um certo alívio às famílias enlutadas. Até agora eu vi um caso só de absolvição imprópria, porque ficou provado através de laudo que o agressor tinha problemas mentais. Então aí foi para internação em hospital psiquiátrico. Já os outros, penitenciária mesmo, condenação em penas altas de reclusão. E ainda existem agravantes previstas nessa lei de feminicídio, que quando a mulher está grávida, que acontece, ou quando ela acabou de ter o bebê em 3 meses, menores de 14 anos, como teve um dado que a Tamiris trouxe, né, de uma vítima de 13 anos, maiores de 60 também. Esses dias eu vi a família pedindo a exumação do corpo dessa senhora que foi queimada pelo seu companheiro, mais de 80 anos a vítima. Essa vítima que a senhora... e também quando ela tem alguma deficiência física ou mental. Ou seja, senhores, é triste, é terrível. Às vezes eu me deparo com processos que eu falo, como pode? Né? Nos meus julgamentos em plenário, eu costumo falar para os jurados o seguinte, que a gente aqui no Brasil não podemos, quando ficamos sabendo de um homicídio, ter a primeira pergunta, por que ele matou? Isso está errado. A gente tem que pensar, como? A gente tem que se indignar e não simplesmente querer saber o motivo, a razão, porque não tem motivo, não tem razão. E nós temos que lutar para que todos esses dados e tudo isso que está acontecendo venha a público. Convido, inclusive, os senhores para participarem de julgamentos de plenário, que é público, está lá no Fórum Central, as portas estão abertas, para vocês conhecerem o nosso trabalho e assistirem um julgamento para sentirem como que o agressor tem que sair de lá, condenado, com uma pena alta, para que não só a família, mas toda a sociedade campineira e brasileira sinta que a justiça está sendo feita. O Ministério Público está sempre de portas abertas, nós temos vários canais de comunicação, e-mail, telefone, atendimento presencial, voltamos a fazer já há um tempo, e sempre que qualquer um de vocês da sociedade precisar, é só nos contactar. As mulheres vítimas de violência, infelizmente, de uma maneira proporcional, sei que deve ter mulheres aqui, nesse momento, sendo vítimas de violência,
nos procure a Delegacia da Defesa da Mulher, não deixem chegar ao feminicídio, não deixem chegar sequer a uma ameaça, a uma perseguição. Vocês não merecem isso. Eu agradeço a atenção, vou passar para o doutor Iago para finalizar. Só pegando um gancho, porque como substituto a gente costuma brincar que é estagiário de luxo do MP, né? A gente, cada hora está pingando num lugar diferente. E eu cheguei a atuar um tempo também, enquanto não tinha a Verônica como titular, na vara do júri aqui em Campinas. Uma coisa muito importante que eu gostaria de destacar, pegando um gancho do júri, é o seguinte: muitas das vezes nós temos um enfraquecimento da prova durante a instrução criminal. A prova começa na delegacia, a delegada ouve, olha tudo aquilo. O júri ele tem um procedimento bifásico. Após a mulher registrar a ocorrência, vem todo aquele inquérito policial para o Ministério Público. E quando há um homicídio, uma morte violenta, dolosa contra a vida, nós temos duas fases. Uma primeira fase, o Ministério Público denuncia, o juiz tem que colher todas aquelas provas de novo. Então a mulher tem que ser chamada quando não há um homicídio consumado, digamos que seja tentado. Então a mulher sofreu uma tentativa de homicídio, foi na delegacia e registrou a ocorrência. Ela, na primeira fase do júri, ela tem que ser ouvida pelo juiz, porque o juiz vai dizer: olha, estamos diante de um caso de homicídio realmente, de tentativa de homicídio, ele teve a intenção de matá-la ou não, a intenção dele não era matar. Porque isso vai fazer a diferenciação e ir para a vara da violência doméstica ou para a vara do júri. Então, ela é ouvida pela segunda vez. Se o juiz decidir, não, estamos diante do caso de uma tentativa de homicídio de fato, nós vamos, então, levar esse processo a plenário, a julgamento pelo júri, pela população. E ela será ouvida pela uma terceira vez. Uma das grandes dificuldades que nós temos é justamente fazer com que essa mulher entenda a importância da fala dela na última e derradeira fase. Essa é uma das grandes dificuldades que o Ministério Público hoje encontra, porque ela fala assim: nossa, mas eu já falei na delegacia, eu já falei na primeira fase, na frente do juiz, por que agora eu tenho que ir lá falar de novo? Isso para mim é muito dolorido, é muito complicado e tudo mais. Só que percebam, é a fase final e derradeira que vai levar à punição do acusado, porque é ali que o jurado vai ter, população, vocês, que vai ter contato direto e olhar nos olhos daquela vítima e ver o sofrimento dela. Quando ela sobrevive, é claro, né? Mas vai. Tá funcionando? Tá. Nunca percebo se tá funcionando. O maior problema ainda é quando a vítima chega no plenário e muda a versão, defende o agressor. Eu já passei por um julgamento assim, não aqui em Campinas, mas que ficou provado, fase de inquérito, depois na instrução. Obviamente, ele ficou sabendo que o plenário foi marcado, que ia ser o julgamento dele, e ele começou a cercar essa mulher. Ela garantiu que não estava sendo ameaçada, e sim, ele estava reconquistando, obviamente, para ela mudar o depoimento. E ela mudou o depoimento. E eu não imaginava. Então, eu fui pega muito de surpresa, porque ela contou uma outra versão para os jurados. Eu falei, pronto, ele vai sair absolvido. Porque se a própria vítima está o defendendo no dia do julgamento, ele não tem como, ele vai sair absolvido. Mas parece que tem uma força que não sei de onde vem, não sei, né? A gente não sabe nada nesse mundo, para falar a verdade. Mas me veio uma força tão grande que eu falei, pera lá, ela não sabe que ela está sendo vítima novamente. E ela está sendo enganada novamente. Saindo daqui absolvido, um mês depois ele vai agredir ela de novo. E eu veio uma luz assim que eu comecei a falar, inclusive assim comparar e mostrar para os jurados que ela estava de novo sendo vítima de uma violência doméstica. E ele saiu condenado, mais de 15 anos de prisão. Então, são várias situações que a gente passa no Tribunal do Júri que a gente precisa ter muita equilíbrio, né, Iago? Porque na hora que eu vi que ela mudou todo o depoimento para defender, falando que eles já estavam juntos novamente, seria muito mais fácil eu chegar lá e falar, bom, jurados, então vou pedir absolvição, porque a própria vítima quer que ele seja absolvido. Mas não está certo. Ele tentou matá-la
E ele vai tentar de novo por causa do ciclo, inclusive, que você disse. O ciclo da violência. O ciclo da violência, que não acaba quando a mulher não cessa, né? Ela que é responsável por cessar isso também. E não só a mulher, quando nós estamos diante de tentativa, as testemunhas também. A gente tem que fazer um trabalho de convencimento, porque a testemunha fala, não, eu já me envolvi nisso. Isso foi briga de marido e mulher, já falei para a delegada, já falei na primeira fase, vou lá em plenário. Então, se nós estamos aqui para discutir soluções, né, sugiro duas. Se você for testemunha, vá, compareça. É muito importante a sua fala, para corroborar a fala dessa mulher, toda a presença. Auxilie essa mulher. E dois, os senhores estão aqui porque demonstraram interesse na causa do feminicídio. Então se voluntariem como jurados. Precisamos de pessoas como vocês, para que quando nós cheguemos lá no júri, quando chegarmos ao júri, não tenhamos jurados, às vezes, descompromissados, que não queriam estar ali. Que a única coisa que estão pensando é ir embora. Quanto mais rápido, melhor. E muitas vezes esquecem que é um caso, é uma vida, é uma filha, é uma irmã, é uma mãe. Então, se os senhores prezam, estão todos aqui nessa luta, se voluntariam, façam parte do corpo de jurados de Campinas e façam justiça com as próprias mãos. Sintam a responsabilidade que é para um promotor, para um delegado, para um juiz, ter que julgar. São de pessoas assim engajadas que nós precisamos. Vou trazer alguns dados aqui. Deixa eu só pegar licença aqui, Verônica. O escopo dessa pesquisa foi tentar trazer alguns dados, não tão excelentes quanto acabou com a gente, a Tamires. Mas foi uma pesquisa realizada assim, dentro do que tínhamos a possibilidade do núcleo de violência doméstica do Ministério Público do Estado de São Paulo como um todo. Então, os dados são do Estado, não são da cidade de Campinas, mas vão ao encontro de muito dos dados que a Tamires trouxe aqui para a gente. No caso, o Núcleo de Violência Doméstica do Ministério Público analisou 364 denúncias em todo o Estado, tendo como base, como data, como marco, março de 2016 a março de 2017, ou seja, são dados um pouco antigos, mas foram obtidos logo assim que entrou em vigor a lei do feminicídio, que é de 2015. Então foi uma busca, porque eu costumo dizer que no Brasil a gente tem uma proliferação legislativa, mas ninguém estuda depois para saber se aquela legislação é efetiva ou não, né? Se ela trouxe resultados ou não. Então, é verdade. Então é muito importante, Tamires, assim, que você se sinta estimulada e sempre tem espaço para trazer a pesquisa, né? Que esses dados sejam sempre levados em consideração, porque não adianta fazer legislação por legislação e depois não saber se realmente trouxe efetividade ou não. Então, o Ministério Público, nesse aspecto, tentou, justamente entre 2016 e 2017, um ano após a entrada em vigor da lei do feminicídio, observar alguns dados com relação ao feminicídio. Nessa pesquisa, observou-se que 34% dos casos de feminicídio, infelizmente, a vítima veio a óbito. Ou seja, 1 em cada 3 mulheres que foi vítima de feminicídio, que o agressor tinha a intenção de matá-la, o objetivo dele era matá-la, matar a mulher, a companheira. 1 em cada 3 pessoas, 1 em cada 3 mulheres perderam, infelizmente, a vida. 58% desses dados ocorreu justamente como grande maioria, como se percebe, ocorreu justamente com instrumentos comuns do cotidiano, faca, canivete, punhal. Então, demonstra que o agressor, na verdade, ele não precisa de muita coisa, né, para matar, tirar a vida dessa vítima. O que torna ainda mais difícil o nosso trabalho de prevenção. Porque muitas vezes a vítima fala, não, mas meu marido tem uma arma em casa. A gente tenta fazer busca e apreensão, toma a arma dele, mas infelizmente ele não tem outros instrumentos ainda. E um dado que
vai justamente ao encontro do que a Tamires trouxe, é o seguinte: muitas das vezes esses ataques eles não são praticados com um golpe ou dois, mas de forma cruel, com diversas facadas, diversos golpes, mostrando todo o sentimento de ódio, de menosprezo a uma vida, de uma companheira de anos, às vezes. Então, assim, é impressionante, o que às vezes difere até do homicídio comum, né? Muitas vezes nós vemos uma briga de bar, um homicídio, alguma coisa, que o cara morre, mas com um disparo. Com o feminicídio ocorre diferente. O homem parece que descarrega todo o ódio, todo o sentimento de dominação que ele tem em cima daquele corpo feminino, muitas vezes desfigurando, e para que não haja chance de sobrevivência realmente. Algumas conclusões que esse estudo do GVID, que é o Núcleo de Violência Doméstica do Ministério Público de São Paulo, conseguiu apurar, foi que o feminicídio, muitas das vezes se diz que o feminicídio ocorre por questões de alcoolismo e drogadição, e por isso ele ocorreria finais de semana. Nesse estudo realizado pelo Ministério Público, isso não se mostrou verdadeiro, porque acabou que foi bem pulverizada a morte das mulheres durante todos os dias da semana. Então, e dentro do convívio familiar. Então, mostra, na verdade, que nós temos um problema educacional e não de uma questão pontual. Final de semana o time dele perdeu, ele bebeu durante o final de semana. Mas não. Foi durante a semana, muitas vezes voltando do trabalho, para uma discussão boba, que mostra que, na verdade, nós precisamos educar os nossos filhos a saber conviver com as mulheres, saber respeitá-las, dar a ela o direito que é dela de ser livre. Né, Verônica? Sim. De morrer a própria morte, né? Ninguém tirar. Uma questão até que a Tamires trouxe e que para mim foi um choque, porque nós temos a impressão de que a medida protetiva não funciona. Né? Eu não sei quem começou a espalhar isso, quem começou a dizer isso, mas somente 3% desse total de 364 denúncias, 3% dessas pessoas que morreram tinham medidas protetivas anteriores. Isso demonstra que a medida protetiva, na grande esmagadora maioria dos casos, se mostra efetiva e impede o desfecho fatal. Então, não propaguem essa falácia de que a medida protetiva não funciona. Eu percebo a Delegacia de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher deve ter compartilhado a mesma experiência que a minha, percepção, na verdade. As pessoas falam que a medida protetiva não serve para nada porque o cara continua descumprindo, mas a grande parte dos descumprimentos que eu percebo é aquele descumprimento virtual. Né? Aquele descumprimento, ele me mandou mensagem na rede social, ligou para mim. Mas o descumprimento do aproximar, voltar a agredir e tudo mais, é a grande minoria, pelo menos é a minha percepção. Então, eu acredito sinceramente nas medidas protetivas. Parabenizo até a Guarda Municipal aqui de Campinas, que faz um trabalho excelente com relação à fiscalização, ao apoio no cumprimento. Eu, assim, faço aqui meu agradecimento público e pessoal a vocês, porque sempre que eu precisei contar com a Guarda Municipal de Campinas, eu fui prontamente atendido. Sempre que eu precisei, olha, nós temos uma situação grave aqui, preciso de uma viatura na frente da casa dessa mulher, a situação é séria, prontamente fui atendido pela Guarda. Então, comuniquem, façam o uso desse instrumento, não desacreditem. Quem parece, né, Gilberto? Eu achei o Gilberto até no
Doutora. Apertar o botãozinho, ele tem um delay de uns 7 segundos, mais ou menos. Sim, depois o Aqui eu Dr. já Gilberto, que é o terminei. titular da Vara da Violência, ele vai nos falar sobre um projeto da Guarda Municipal, inclusive, que estão tentando instituir aqui em Campinas, né, Gilberto? Muito bacana. Nossa, quando eu li, fiquei muito feliz. Sempre muito bom. Obrigado, Verônica, por lembrar. É de extrema relevância que os senhores tenham conhecimento desse projeto, que está em fase de tratativa e será certamente executado em Campinas, né? Até eu, se me permitem aqui, só um segundinho, por favor. Eu vou pontuar três questões de muita relevância, só para complementar a fala brilhante dos nossos queridos colegas. O doutor estava falando da Guarda Municipal, aí eu lembrei do projeto, falei, nossa, o Gilberto tem que falar do projeto, né, Gilberto? É interessante. Esse projeto é de extrema importância. Eu e o doutor Iago, nós estivemos em uma reunião preliminar, juntamente com a doutora Valéria Scaranci, que ela é responsável por esse projeto, né, com outros órgãos do Ministério Público, em São Paulo, na capital. Chama-se Projeto Guardiã Maria da Penha. Esse projeto vem sendo implantado em vários municípios e nós estamos aqui também, agora, juntamente com o pessoal da Secretaria de Ação Social, em tratativas. A Polícia Civil também, co-irmã, faz parte, a Guarda Civil, que é uma das principais participantes. O Iago comentou rapidamente que ele sempre foi muito bem atendido pela Guarda nos momentos de emergência, que é o GAMA, né? Dentro de um projeto que já existe dentro da Secretaria. Só que nós estamos querendo acrescentar um plus, porque nós fomos procurados pela própria Secretaria, ciente desse projeto do Ministério Público, que é o projeto Guardiã Maria da Penha. Esse projeto ele está tendo uma publicidade muito grande. O Procurador-Geral de Justiça, que é o nosso chefe, junto com a doutora Valéria Scaranci, esteve no metrô de São Paulo esses dias, com outros colegas da área, conscientizando toda a população, como nós estamos fazendo hoje aqui a nível maior, para que participe desse projeto. Então, só para resumir o que é. O que faz o projeto Guardiã Maria da Penha? A mulher inserida no projeto conta com a proteção dos agentes da Guarda Civil Metropolitana que verificam o cumprimento das medidas protetivas, comunicam ao Ministério Público caso a medida protetiva seja desobedecida, né, porque aí nós já podemos pleitear a prisão em flagrante, a prisão pelos cumprimentos. Quer dizer. Agiliza muito. Orientam as mulheres sobre os direitos assegurados pela Lei Maria da Penha. Encaminham as mulheres para a rede de atendimento especializada. Encaminham os agressores às delegacias de polícia, que é também muito importante. Então, senhores, o Ministério Público de São Paulo faz uma ação no metrô do Tatuapé, essa que eu acabei de falar, né? Ele está fazendo essa semana com panfletagem virtual. O Ministério Público de São Paulo fez uma ação no metrô do Tatuapé, na capital paulista, no último sábado, dia 7, para disseminar as informações sobre o projeto Guardiã Maria da Penha, que atua pelos direitos das vítimas de violência doméstica e no acolhimento às vítimas. Nós marcamos a reunião e agora com a doutora, o pessoal da rede, que dia que ficou? Semana que vem, né? Semana que vem nós já vamos fazer uma reunião agora em aberto, entre nós, Ministério Público, a Prefeitura. É interessante que a polícia também participe via Teams dessa reunião virtual, para que nós possamos colocar em prática e dar início à execução desse projeto. É um projeto que ele vem como um plus, ele vai complementar ao GAMA, que hoje ele teria um enfoque diferente, né? Ele teria um acompanhamento específico e pontual para determinadas questões de medida protetiva que se mostrem efetivamente graves. Trabalharia com um sistema de pasta vermelha, pasta amarela, pasta verde, que a classificação com relação a determinados níveis de violência
o que permitiria que a Guarda Municipal desse uma atenção melhor, né? Não tratasse apenas como um número, temos 500 medidas protetivas aqui, não, mas quem que é grave, quem que o agressor é reincidente, já tem um histórico de homicídio, está envolvido com tráfico, para que nós possamos evitar justamente o ponto final, que é ver essa mulher ser assassinada. Então, é um plus ao brilhante trabalho que o Gama hoje já desenvolve aqui na cidade de Campinas. Exatamente, Thiago. E esse projeto, Verônica, Thiago, esse projeto será um treinamento da nossa equipe do Ministério Público, com a equipe da Guarda, com orientação à ação social, para que nós possamos realmente implementar todo esse trabalho. Nós paralelamente, estamos em tratativas com o Poder Judiciário, para que esse projeto Guarda Maria da Penha, ele também se judicialize. Eu estou conversando com o doutor Paulo, e a conversa com o doutor Bruno, ele foi para Barra Funda, né? Agora é Paulo, né? O doutor Paulo, ele está muito simpático a também judicializar, ou seja, uma vez comunicado esse descumprimento, o Poder Judiciário fica com o botão de start ligado, para que a prisão corra o mais rápido possível do agressor, para evitar o marco final, que é o feminicídio. Outra coisa interessante também, bem rápido, a 6ª turma do STJ, do Superior Tribunal de Justiça, ela julgou recentemente o entendimento que os transexuais também são vítimas de violência doméstica, porque é a identidade social, identidade de gênero, né? Então, é importante a gente ter em mente de que um casal em que um dos parceiros é transexual, que faz o papel da mulher, for agredido, né, de uma forma covarde, é um dos mesmos moldes que uma mulher é agredida em violência doméstica. Também pode procurar a delegacia especializada, que terá o mesmo tratamento jurídico e também junto ao Ministério Público, e o processo seguirá esse trâmite, né? Assim só fazendo uma observação, as mulheres transgêneros, né, que até a Tamiris citou, infelizmente não foram previstas na lei de feminicídio. Por causa da bancada conservadora, né, do nosso Congresso, tiraram as transgêneros de vítimas de feminicídio, porque a lei ela não traz palavras inúteis, e ela é clara ao falar que é contra mulheres do sexo feminino, e não deveria ter sido assim. Tinha um projeto anterior que previa as transgêneros, mas daí tiraram. Então, é só mulheres mesmo do sexo feminino no feminicídio, né? Aí ele, quando nessa situação é vítima, aí responde pelo homicídio, que também tem qualificadoras, motivo torpe, fútil, né? São outras situações. Mas o feminicídio mesmo é só vítima sexo feminino. Exatamente. É boa essa parte, Verônica, porque no feminicídio, realmente, né, pela letra gramatical da lei, é a mulher. Mas o STJ ampliou no caso de violência doméstica, onde entra eu e Iago. Na violência, né, né? doméstica, sim. Aí sim, as lesões, né, as ameaças, as injúrias, tudo isso cai também na nossa vara especializada e também dá início pela DDM. Outro item, o último item também bastante interessante, até isso eu colacionei aqui no nosso encontro que nós tivemos com a cúpula da Polícia Civil na Academia Campinense de Letras, né, nosso encontro a nível regional, até o pessoal de São Paulo veio. Um dos palestrantes, que é o delegado de polícia, ele trouxe a súmula 114, né, do Tribunal de Justiça aqui do Estado de São Paulo, para entender o que vem a ser as hipóteses de violência doméstica. Eu vou ler rapidamente. Aprovado pelo colido órgão especial, nos termos do artigo 188, parágrafos 3º e 4º, do Regimento Interno e publicado no Diário da Justiça Eletrônica de 12 de agosto de 2013, a seguinte súmula 114 aqui do TJSP, abre aspas, para efeito de fixação de competência, né, que é a vara nossa de violência doméstica, não uma vara criminal comum, em face da aplicação da Lei 11.340 de 2006, a Lei Maria da Penha, tanto o homem quanto a mulher podem ser sujeito ativo da violência, figurando como sujeito passivo apenas a mulher, sempre que fique caracterizado um vínculo da relação doméstica. E agora pelo STJ também o trans, né? Familiar ou de afetividade,
além da convivência íntima, com ou sem coabitação. Ele diz que a violência seja baseada no gênero, né, o gênero feminino, com a ocorrência de opressão, dominação e submissão da mulher em relação ao agressor. Então, olha que interessante. Eu peguei recentemente um processo em que uma irmã, né, que morava com outra irmã, ela agrediu, né, fisicamente a irmã. Só que como não havia essa circunstância da súmula, que tem que ser em situações de opressão, dominação e submissão, nós remetemos à vara comum, porque não é o caso aqui de uma submissão de uma irmã para outra, foi uma agressão por briga entre irmãs. Eu pedi para o juiz remeter para a vara comum. Agora, uma situação interessante. Imagine um casal feminino, né, homossexual, em que o participante, né, que tem a dominação, que submete, domina e oprime o próximo, vamos dizer que é aquela mulher que faz o papel do homem, né, assim, em matéria de agressividade. Se ela vier a agredir a sua companheira, é violência doméstica. Mas tem que estar caracterizada com estas circunstâncias. Muito obrigado. Nós estamos agora abertos às perguntas. Senhora Silveira. Enquanto o microfone é levado à pessoa que fará a pergunta, só uma informação, ao término das palestras de hoje, nós teremos uma roda de conversa, onde poderá ser aprofundado mais, né, os casos aqui suscitados, né, as dúvidas, e também quem quiser pode anotar em um e-mail, coordenadoria da mulher, tudo junto, @campinas.sp.com.br, coordenadoria da mulher, @campinas.sp.com.br. Mas nós temos as curiosidades iniciais que precisam ser sanadas, né, as dúvidas, as questões iniciais. Então, quem gostaria de fazer a pergunta, por gentileza? Já estou aqui. Por favor. Rapidinho, gente, só uma intervenção rápida. Eu acho que tem um pouco a ver com a apresentação da Tamires e com agora. É a questão da produção dos dados do sistema de justiça, né? Eu acho que é importante lembrar que aqui em 2016 para 2017 nós tivemos uma chacina aqui em Campinas, né, em que o agressor matou 5 mulheres na virada do ano, né? E o delegado não qualificou como feminicídio. E ele se suicidou depois e as mulheres precisaram fazer um grande movimento de rua. Eu acho que a Marcela está aqui, ela lembra disso. E quanto que um tempo depois a gente teve que se organizar, pedir o desarquivamento desse inquérito para entrar como feminicídio, entrou nos dados. E eu acho que um outro caso importante, estou aqui com a família, eu sou assistente de acusação no caso da Thaís, o júri não considerou como feminicídio. Então, é super importante a gente lembrar isso. Eu não acompanhei o caso. Novembro, o doutor Gustavo, que foi. E o tribunal anulou agora. Assim, a família topou, né, encarar esse recurso e passar de novo por isso. Então vai ter novo julgamento. Dia 25 de agosto. 25 de agosto? E eu acho que todo mundo aqui... acho que é legal... O Lucas foi condenado, né? A condenação não foi baixa, mas todo mundo saiu de lá com uma sensação muito ruim. Muito ruim, sim. De não reconhecer o feminicídio, né? Então, dia 25 de agosto, eu acho que todo mundo aqui tem que estar lá. Sim, fazendo uma pressão política sim, para que esse júri, enfim, reconheça esse crime como ele foi, que é um feminicídio. Então, é isso, bom. Tá bom? Fiquei muito feliz de saber pela família, né? É um certo consolo. É o que tem, né? Os senhores são os pais da Thaís, né? E o tia doutor saiu dela, ontem a senhora é a mãe. Tia. Todas dias. Não, a família foi lá, né, em peso, mas eu acho que a gente tem que fazer um movimento Sim, político sim. muito forte. Inclusive, como o doutor Iago disse anteriormente, alistamento de jurado é muito importante, porque pessoas assim de reputação como dos senhores, que estão engajados nesse tema, precisam participar de julgamentos assim. É muito importante, porque são 7 jurados, formam um conselho de sentença e eles que vão votar, né, os quesitos. E se Deus quiser, serei eu, que nós somos em 2 promotores do júri. Vai estar junto lá, então, torço para que esteja lá. Bom dia, Lúcia Secote. Gostaria de uma curiosidade quando o doutor Iago trouxe a questão, né, dos diversos momentos da fala da mulher. Se a partir da primeira ida dela à delegacia, como está funcionando o acompanhamento psicológico dessa mulher? Se há, a partir desse momento, ela tem esse serviço. Essa é uma curiosidade. E uma sugestão para o doutor Gilberto,
quando o senhor fala desse projeto. Eu não vi mencionado o Conselho Municipal da Mulher. Então, é um órgão importantíssimo, um colegiado importantíssimo de participação e controle social. Então, ele tem que estar presente desde a gênese desse projeto, na minha opinião. Já está convidado e fará parte. Assim, eu não faço parte do Conselho da Municipal da Mulher, mas eu acho de extrema importância esse colegiado acompanhar desde a gênese, senão a gente vai desestimulando a participação social, vai desestimulando o controle social e logo a gente vai ter sempre os casos sem ser aí acompanhados decentemente. Considere esse colegiado como parceiro de honra. Muito obrigado. Eu não sei se tem alguma representação aqui do Conselho. Aqui, Nos procure para participar das tratativas próximas, tá? Então tá, muito obrigado e parabéns pelo encontro. Só com relação à questão acompanhamento psicológico, Paula quer falar sobre o oceano, sobre o... Posso falar, por favor? Eu acho que é importante a gente ressaltar. Peraí, Vinícius, quer que eu vá aqui na frente? É importante a gente ressaltar que a gente tem essa rede dentro do município, né? E quando a gente fala dessa rede, eu acho que a gente tem não só a questão dentro dos nossos serviços de assistência social, CRAS, CREA, nós temos serviço de direitos humanos na figura do CEAMO, nós temos também serviço do acolhimento dessa mulher numa situação um pouco mais temerosa, que é o SARAM, e nós temos todos os outros equipamentos de saúde que também faz esse acompanhamento psicológico dessa mulher. Então, é como a Tamires falou, o difícil é identificar essa mulher, entender que ela tem suporte para estar dentro dessa rede. Então, isso é importante. Eu acho que esse é o maior desafio nosso, né? E estamos aqui para isso mesmo. Então, acho que eu respondo essa pergunta. Que é o SARAM, que é o abrigamento já da mulher, que ela está com risco de morte mesmo, então ela tem essa possibilidade de estar lá dentro. Tá bom? Tem mais alguma pergunta? Padre Antônio. Padre Antônio, desculpa. Não, na verdade eu gostaria só de reforçar a fala da doutora Carolina, que também tenho acompanhado o caso da Thaís, né? E de fato foi uma derrota para a gente no sentido do feminicídio. A gente conhece o Lucas, que é o agressor, né? Que cometeu isso, era da família, isso é muito triste para a gente. E de fato nós não estávamos ali defendendo uma punição, porque ele pegou uma punição alta, mas a qualificadora como feminicídio. E o que mais me deixou assim intrigado, eu estava conversando com a doutora Tamires aqui, foi justamente porque o júri estava formado por maioria mulheres. Se estava formado por maioria mulheres, e me desculpe se eu estiver errado, pelo menos uma mulher votou contra o feminicídio. Isso é muito grave. Não que tenha que ser induzido, porque tem que ser neutro de fato, mas provavelmente porque faltou, de fato, o júri está qualificado para aquela questão, aquele momento. Então, aí reforço a importância de que possamos, né, nos voluntariar para participar do júri, que o pessoal do Conselho da Mulher reforce, divulgue isso, para que tenhamos, né, um corpo de jurados mais qualificados, principalmente quando aparecer essas questões que são tão complexas e difíceis de serem compreendidas. Imagine eu, sou um líder religioso, imagine a família aqui, o seu Delfino passou por um dilema nesses 3 anos, porque em algum momento ele tem a raiva do Lucas, me perdoe estar falando isso, mas ele me deu a liberdade em algum momento. Outros momentos ele fica com raiva dele porque ele ama o Lucas, né? Então, como é difícil. E por isso, um corpo de jurado qualificado vai ajudar a, de fato, punir, né? E não deixar essa sensação de impunidade. Então, foi uma vitória para nós, né? Reforçando, desculpe, não vou me alongar mais, foi uma vitória nesta semana contra o feminicídio, a gente ter esse resultado aí, de que foi anulado no caso do Lucas. Obrigado.
Peço, tem um microfone sumido aí. Oi. Bom dia, meu nome é Flávio, eu sou assistente social, lotado no Departamento de Direito da Prefeitura. Estive até recentemente como coordenador do CRAS Laudelina, na extremo região noroeste, onde se localiza o bairro do Jardim Bassoli, que é uma das áreas, um dos territórios mais áridos e inóspitos em relação à questão da violência contra mulheres, né? Bom, primeira questão, uma dúvida sobre uma variável que a promotora explica, né? Que no caso dos feminicídios, para haver um enquadramento em relação às mulheres transexuais, isso não há um entendimento por conta de toda a pressão política da bancada conservadora. Aí eu pergunto, e no caso de mulheres que mulheres trans que passaram pelo processo completo de transgenitalização, passaram pela cirurgia, como que isso é olhado, né? É uma variável. E a sequência é uma reflexão, um desabafo, e aí pedir licença para as mulheres, mas assim, eu enquanto homem que me reconheço como aliado no combate, no enfrentamento, a essa questão da violência de gênero, violência doméstica, não são raros os relatos, tanto de usuárias quanto de profissionais, inclusive das forças de segurança do município de Campinas, em relação ao tratamento destinado às mulheres na delegacia da mulher, na John Boy Dunlop. Assim, é angustiante a gente pegar aquelas situações gravíssimas no território, a gente tem que passar por todo um processo de tentativa de sensibilização dessa mulher, de acolhida, de fortalecimento ali no imediato do cotidiano, porque a gente não tem muito tempo para trabalhar essas questões. A gente tem que tirar a capa de super-herói da fome e colocar a capa de super-herói do combate à violência contra a mulher. As inúmeras variáveis, enfim, o crime organizado, a pressão que a gente sofre, aí traz do território, da frente da boca, leva para outro equipamento para poder chamar a guarda, e aí não tem cadeirinha dentro para a criança, porque a criança está com a mãe, essa mãe está tentando proteger essa criança, não tem cadeirinha ali no porta-mala do carro da guarda, não sei, a gente poderia pensar algo nesse sentido, para não ter tanta demora, e aí acaba que, na sequência, chega muito em cima da hora do fechamento da delegacia, que é às 5, não é isso? Me corrija se eu estiver enganado. E aí, todo aquele vício de trabalho das servidoras e servidores da delegacia. Então, assim, pensar também, tem que ser só até às 5 ou tem que ser 24 horas numa cidade com características de uma metrópole? Só para concluir a linha de raciocínio, aí vocês vão poder trabalhar em cima da minha reflexão, eu estou falando de agentes das forças de segurança do município de Campinas que são destratadas, desrespeitadas dentro desse ambiente. Óbvio que eu não vou trazer nome, eu vou falar do milagre, não vou falar do santo, porque eu não sei que tipo de relação de trabalho que se desenvolve no interior das forças de segurança, mas assim, uma agente da força de segurança tratando uma outra agente da Força de Segurança Municipal, que tem um trabalho voltado para isso, para esse olhar mais sensível para essas vítimas de violência. É recorrente o relato de que as crianças são tratadas de forma hostil, de forma dura, fria, pelas funcionárias das delegacias e as mulheres muito mais. E aí eu nem vou entrar na questão do racismo institucional, está aí a academia, as pesquisadoras, e aí falar da importância da pesquisa, que não recebe incentivo, que tem retirada de investimento sem dinheiro, doutoranda com bolsa de R$ 2.500, sofre para fazer pesquisa. Então, assim, não é só bater palma, dar 3 tapinhas no ombro, é dizer da importância de se valorizar a pesquisa dentro das universidades, e aí a gente fazer esse olhar, porque a gente está cansado de saber. Não é para criar polêmica, gente. É dado de realidade. Não, o senhor tem razão. Essa forma hostil, essa cultura... Meu marido é doutorando também, eu sei como é. Essa cultura que está presente dentro das delegacias, de vários outros órgãos públicos, de invalidar, de desqualificar a denúncia das mulheres. Sim. Só para eu complementar o que o
padre, né, o senhor falou em relação ao caso específico da Thaís. Geralmente esses crimes, feminicídios, acontecem no seio familiar, é muito sensível, envolve, eu não sei o caso específico, tá, de vocês, mas envolve muitos sentimentos dúbios, né? Me chamou a atenção o que o padre disse em relação, inclusive, ao agressor. Então, é muito importante até a família da vítima procurar o Ministério Público uns 10 dias antes do julgamento, para a gente conversar, porque é muito importante que o promotor vá até o local do crime, entenda a família de maneira íntima, porque para a gente, infelizmente, é papel, né? É muito frio. Então, a gente lê o papel, a gente escuta os relatos, mas conversar pessoalmente com os envolvidos é outra situação. E isso nos dá mais munição para chegar num julgamento mais firme, mais convicta do que você está falando e conseguir um resultado melhor. Então, eu até gostaria que vocês, um pouco antes, né, do julgamento, porque nós temos outros até agosto, mas a gente conversar, tá bom? E, inclusive, se alguém aqui conhecer também alguma pessoa que foi vítima de feminicídio, tentativa ou consumado, e a família, também passar essa informação. É muito importante a gente conversar com a família, a gente precisa visitar os locais, tá bom? Só não querendo criar polêmica nem divisa, gente, pelo amor de Deus, a gente está aqui para construir no mesmo caminho. Mas só deixando uma situação clara, que é o que acontece. Trabalhei bastante tempo com a questão das delegacias. E, assim, vejo o quanto eles trabalham acima da capacidade. Entendeu? Assim, não estou falando que não acontecem situações, até com o Ministério Público mesmo. Nós recebemos o quê? Mais de 200 processos por dia com relação à violência doméstica. Muitas vezes, é o que a Verônica falou, é uma questão, passa a ser número frio. Mas nós trabalhamos muito acima da capacidade, inclusive as delegacias. E só para os senhores terem uma ideia, as delegadas, elas não cruzam os braços. Por exemplo, acho que foi no feriado, não foi? Que você me contatou. No feriado, a doutora Ana Carolina, que é delegada de uma das DDMs, aqui presente, ela me contatou durante um feriado, me ligou, não foi? Mandou mensagem, falando, olha, eu estou com mandado de prisão urgente, preciso da sua ajuda, a gente precisa cumprir. Eu falei, olha, doutor, eu não estou mais na violência doméstica, mas vou ajudar. Liguei para um outro colega e a gente conseguiu a decisão do juiz e cumpriu o mandado de busca e apreensão. Então, assim, não há um cruzamento de braços, nós não estamos de braços cruzados, inclusive durante os feriados, de forma informal, por WhatsApp, sem burocracia, nós estamos tentando construir. A questão se a delegacia fecha cedo é uma questão administrativa da Polícia Civil. Eu vou deixar falar. Só porque eu não sabia se a senhora queria falar ou não, mas eu não estou querendo criar polêmica. Mas há o plantão 24 horas. Se a delegacia da mulher não consegue atender, é possível levar no plantão. Entendeu? Então nós temos assim, alguns entraves burocráticos. Não estou dizendo que não acontece. Acontece sim, muitas das vezes, da mulher não ter o tratamento adequado. Mas não só ela, né? Todas as vítimas, às vezes a vítima do roubo, do furto, passa por uma cela de fila, que é um funil que nós não conseguimos tratar. Mas, assim, acho que o mais importante é que nós estamos aqui tentando melhorar. É muito importante a sua fala, que a gente consiga rever alguns protocolos, alguns processos e tirar um pouco a frieza do papel, né? Ver a vítima. Eu gosto muito no júri, justamente ter esse contato com a família é muito importante. No júri eu gosto muito de ter a foto da vítima, para que o jurado também não passe por esse processo de congelamento dos sentimentos, né? Porque ali a gente está falando um número, não, porque fulaninha foi morta pelo ciclano. E o jurado muitas vezes não vê a foto da pessoa, não sabe quem que ele está vendo, não sente. Então é muito importante esse contato com a família para que nós consigamos a foto, o jurado saiba quem que é a pessoa que está em julgamento e quem que foi a vítima daquele crime. É só uma reflexão que eu queria deixar e vou passar a palavra para o Gilberto e depois para o delegado, por favor. Obrigado, Iago. Até por uma questão de justiça, né? Eu fico no Fórum Central e eu faço o controle externo da atividade da Polícia Judiciária vinculado ao DDM, na área da doutora Ana Carolina, que é a segunda DDM, desculpa, que é a primeira DDM, obrigado por me corrigir, a primeira DDM, a segunda DDM, que fica em outra região,
é um colega da Vila Mimosa, né, que faz as visitas. Então, eu desconheço a realidade do trabalho na segunda DDM. Porém, na primeira, eu fui mês passado fazer uma visita, né, assim, periódica, que o Ministério Público acompanha a regularidade do trabalho da delegacia, e eu trago aos senhores, né, por uma questão de justiça, que o trabalho em que pese existam as limitações de recursos humanos, né, isso infelizmente é um mal em geral no Estado. As delegadas aqui presentes, a sua equipe de investigadores, de escrivãs, elas trabalham muito bem, inclusive há um espaço psicológico para as crianças que vão com as mães, uma brinquedoteca para que as crianças tenham um atendimento adequado. Então, assim, essa realidade que foi descrita, negativa, eu discordo com relação à primeira DM, não vou tecer meu comentário da segunda, porque eu não a fiscalizo, porém eu tenho ótimas impressões do trabalho heróico, hérculo e quase sobrenatural que a Polícia Civil vem desenvolvendo com o seu escasso número de servidores aqui e autoridades. O Estado não vem repondo com concurso público, os órgãos de segurança pública, o Ministério Público também está sem concurso há um período, ou seja, o professor, a área de saúde, médica. Então, infelizmente, é uma realidade que ela vem em todos os setores da máquina pública. Mas eu não posso deixar de fazer aqui o meu elogio pelo que eu constatei da regularidade, da eficiência, do empenho sobrenatural da primeira DDM. Obrigado. Eu gostaria... Desculpa, só fazer uma breve observação. Tem mais pessoas que querem fazer perguntas, só que a gente precisa contar com a colaboração de vocês e a compreensão, né? A doutora vai fazer uso da palavra, mas depois nós seguimos, que nós temos mais uma palestra para encerrar amanhã, e lembrando que no período da tarde nós teremos uma roda de conversa onde todos esses assuntos vão poder ser melhor abordados, né? Então, doutora, por favor. Não é breve, obrigado pelas palavras, pelo doutor Gilberto, doutora Iá, doutora Verônica. A gente está aqui sempre à disposição. Desculpa. E a gente, lógico que a gente sempre pode melhorar, né? Quando existem críticas, a gente recebe sim, lógico que a gente sempre está à disposição. E eu acho que tem que dar nome aos bois sim, porque se tem algum tipo de agente, de policial civil que tenha maltratado, que tenha a conduta fora do que a gente tem que ter, né? A gente vai verificar, e a gente tem uma corregedoria, a gente tem uma ouvidoria, né? Espero que não fique como uma visão da Polícia Civil como um todo, né? Lógico que a gente tem que sempre estar aqui para melhorar, para aprimorar, né, nosso atendimento. Somos poucos, sim, são recursos humanos diminutos, a Polícia Civil inteira está dessa forma, mas isso não justifica um mau atendimento, um atendimento ruim, de forma alguma, né? Estamos abertos das 9 às 18 horas e existe, sim, a segunda Delegacia da Defesa da Mulher é aberta 24 horas. Então, não é até às 5, tá? Só para esclarecer aqui, tá? Então, lógico que a gente tem que, sim, e se tiver algum tipo de reclamação, coisa, dê sim o nome aos bois e tem a corregedoria, tem a ouvidoria, para a gente melhorar o nosso atendimento. A gente está aqui para isso, sempre aprimorando. Tá bom? Obrigada. A denúncia vai ser feita pela institucional e eu precisei em relação à troca de plantão, que é problemática, e toda essa má vontade, toda essa aridez, essa hostilidade com relação a uma vítima que está trazendo uma situação pode vir a desembocar nisso. Então, é um cuidado que tem que estar permanente do início do processo, território, com a suspeita está se desenvolvendo em 10 para conseguir atender, porque a gente tem RH de
população, o controle social possa fazer essa avaliação. E aí o Ministério Público, a Defensoria Pública, claro, a gente tem a ouvidoria, a gente tem todo... Não, tá. Não, a gente tem que ouvir, sim, crítica, a gente está aberto para isso. A gente está aqui com a doutora Fernanda, que é da 2ª DDM, eu estou aqui como titular da 1ª DDM, a gente sempre conversa, fazemos reuniões periódicas com os próprios funcionários policiais. Lógico que a gente está aberto à crítica, né? Às vezes está faltando alguma coisa, não tá legal assim, vamos fazer assado. Isso aí eu não recebo, mas assim, como falou, eu falei, não, tem que falar alguma coisa, né? Porque a gente está aqui sempre para melhorar. E pode ter certeza que a gente vai ver o que está acontecendo de errado, o que a gente pode fazer de melhor, né, doutora Fernanda? E a gente sempre está disposta a conversar, como sempre. Tá bom? Muito obrigada. Muito obrigado. Então, nós agradecemos imensamente a palestra do Dr. Iago Lage Belchior, doutora Verônica Silva de Oliveira e o Dr. Gilberto Porto Camargo,